Hoje no Está Escrito, um programa especial com o nosso convidado, Dr. Viriato Ferreira. Hoje nós vamos falar sobre problemas de digestão. Eu espero que você fique conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. O Dr. Viriato está aqui, então, se ainda tem tempo, ligar para os vizinhos, para os amigos, dizer que o Dr. Viriato está na televisão. Bem-vindo, Dr. Viriato. Muito obrigado, Bill. Hoje nós gostaríamos de falar sobre um problema que eu acho que é bem comum. As pessoas, pelo menos daquilo, eu não sou médico nem o senhor, mas o senhor pode verificar se é comum ou não. Mas eu tenho muitos amigos que falam problema de digestão. Eu, às vezes, sinto aquele mal-estar no estômago e às vezes isso é meio prolongado, acontece durante um dia. E a cabeça já começa a mexer, que quem sabe é um problema mais grave. Um cancro do estômago. Vamos assim, entendeu? E começa a criar stress e mais problemas. Então, hoje nós gostaríamos de falar sobre esses problemas da digestão, os problemas de azia, que tem muita gente que reclama disso, e alguns conselhos que o senhor pudesse nos dar a respeito de como diminuir e evitar esses tipos de problemas. Quem sabe, se eu podia começar com uma explicação de o que acontece no processo da digestão, o que é que está acontecendo com o nosso corpo. Tudo bem. Falei com muito prazer, Bill. Eu só queria dizer uma coisa antes de começar, que infelizmente problemas mais graves que têm a ver com o aparelho digestivo, como o cancro do estômago, muitas vezes têm sintomas que são muito semelhantes ao de doenças relativamente comuns e mais banais, como as gastrites ou as úlceras benignas, não é? E às vezes também é um bocadinho difícil, em termos clínicos, ao falar com as pessoas, realmente de distinguir isto com outros problemas. Por exemplo, problemas de vesícula biliar também podem apresentar da mesma maneira. Eu só queria dizer, antes de começarmos o programa, que o cancro do estômago é uma doença relativamente comum na nossa sociedade e que em certos grupos populacionais e em certas partes do mundo é um cancro até bastante comum. É uma doença que, e eu estou a começar o programa logo com isto para fazer quase um disclaimer. Aqui não é um disclaimer, mas pronto, umas anotações muito breves, que assim, é uma doença que, se for tratada cedo, se for detectada cedo, é uma doença com probabilidades de cura muito maiores do que se for detectada muito tarde. É uma doença que tem a tendência a acontecer em membros da mesma família. Portanto, há uma relação genética. Há uma relação genética com o cancro do estômago. É uma doença para a qual o tabaco contribui muito como um fator de risco. Certos aspectos da alimentação também. O álcool também. Portanto, mas o que eu queria dizer é assim, é uma doença que existe, mas dentro deste espectro de doenças do aparelho digestivo, especialmente relacionados com o estômago e com o esófago, é uma doença que é relativamente, é muito menos comum do que as outras, como as gastrites, o refluxo esofágico, etc. Embora os sintomas possam ser os mesmos. Portanto, o que é necessário, primeiro, é um diagnóstico. Nós, se tivermos estes sintomas um dia, 2 dias, e nós, olha, comemos ontem, muito tarde, à noite, etc. Já sei que estou assim por causa disso. Mas se nós pararmos de fazer aquilo desaparece. Nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar de doenças que se for, por exemplo, um cancro do estômago, tem a tendência a ficar, a repetir-se aquilo, a estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. É muito importante o diagnóstico.
Portanto, se estes sintomas são os sintomas que alguém dos telespectadores esteja a passar, a ter estes sintomas, então é importante um diagnóstico. E a maior parte dos diagnósticos faz-se através de uma endoscopia, pôr um tubo cá dentro, uma maquinazinha de filmar televisão e ver exatamente o que é que o estômago está tem. acontecendo lá dentro? Portanto, mas agora, voltando à sua pergunta, Ok. a digestão. Vamos então começar. Eu gosto que sei que sabe que gosta de desenhar. Eu vou aqui, vou fazer aqui o esquema de um estômago, não é? Temos um estômago, tem aqui o saco, etc. Tem aqui uma parte, e depois tem aqui o duodeno, já ouvi falar do duodeno. Portanto, aqui é o estômago e aqui é o começo, é o início do intestino delgado, que é o duodeno. Pronto. Imagine que hoje, quando for almoçar, ou quando for jantar, ou quando for comer, come. Sei que o Bill não vai comer, mas imagine que um pedaço de bife ou de peixe, não é? Vem aqui o bife ou o peixe que tem proteínas, tem hidratos de carbono, tem gorduras e etc. Não é? As proteínas vêm para aqui. O que é que acontece? As proteínas têm que ser partidas, têm que ser digeridas, aquilo tem que ter tudo partidinho. As proteínas, o início da digestão das proteínas dá-se no estômago. O início da digestão das gorduras dá-se no intestino delgado. Interessante. Pronto. O início da digestão dos hidratos de carbono dá-se não é no esófago, é na boca, é cá em cima. Portanto, é cá em cima da boca. As proteínas têm que ser digeridas. Agora, o estômago vai libertar enzimas, que são tesouras, não é? Para cortar aquelas proteínas. Estas enzimas, ou estas tesouras, só funcionam num ambiente muito ácido. Portanto, é preciso ter um ambiente muito ácido para essas aquilo. enzimas. Já ouvi falar no ácido clorídrico. Se eu puser aqui uma gota de ácido clorídrico puro, o que é que faz? Faz buraco. Se for uma gota grande, faz um buraco grande. Aqui em cima da roupa, faz buraco. Não é? Ora, nós, para que possamos digerir aquelas proteínas, a acidez tem que ser muito grande. De onde é que vem esse ácido? Nós temos uma fábrica de ácido. Imagina, o nosso estômago tem células aqui. Eu vou mudar de cor para exemplificar melhor. Tem células aqui que produzem ácido. Ora, estão a produzir ácido, o estômago vai ficando cada vez mais ácido, mais ácido, mais ácido, até um ponto em que as tesouras começam a funcionar e começam a partir esta proteína aos bocadinhos. Está a ver? Ok. Agora, mas como é que esse ácido não faz buracos no estômago? Temos um sistema protetor que Deus pôs dentro de nós, que é, isto é uma membrana mucosa. Temos uma camada de muco, entre outros sistemas, este é o principal. Temos uma camada de muco. Muco é, por exemplo, as secreções do nariz são muco, portanto, que vai protegendo da parte de dentro este estômago. Ora, o ácido não consegue, e vamos pôr aqui o ácido talvez de outra cor, o ácido não consegue penetrar e fazer buracos. Porquê? Porque o muco neutraliza aquilo. Portanto, está aqui, e agora, enquanto nós falamos, isto já está digerido, e estes bocados de proteína, então, vão sair do estômago e vão para o intestino delgado continuar a sua digestão. Pronto. Isto é um processo comum às proteínas. As gorduras não são digeridas aqui, a sua digestão começa aqui. Os hidratos de carbono é a mesma coisa. Portanto, depois de comermos, qual é o processo? Comemos, o estômago começa a produzir... antes de comermos, o estômago tinha uma camada de muco, não é? Comemos, o estômago começa a produzir ácido, começa a ficar muito ácido. Se eu tirasse uma gotinha daquele ácido cá dentro e pusesse aqui na mesa, fazia buraco também. Mas pronto, começa a digerir, as proteínas começam a ser digeridas, os alimentos também começam a ser triturados, etc. Passado 3, 4 horas, especialmente 4 horas, aquilo já desapareceu. Umas 4 horas para... Sim, varia de pessoa para pessoa, mas entre as 3 e as 5 horas, aquilo...
Depende também da refeição, que se for uma refeição pesada pode estar 9 horas com isso no estômago. Até 9 horas, 8, 9 horas. Especialmente, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, o que é que pode prejudicar este processo. Ora, passado entre 3 a 5 horas aquilo desaparece e o estômago descansa. Tem outra vez capacidade ou possibilidade de formar mais muco para proteger, etc., para preparar para a próxima refeição. Okay. Portanto, isto em termos gerais é o processo de digestão. Existe uma onda agora de pensamento, uma teoria, quem sabe, e muitas vezes para as pessoas que querem perder peso, eles estão dizendo, bem, coma pequenas refeições, Sim. várias vezes por dia, às dia. vezes 6 vezes por dia, que assim eu não sei como é que é em português, mas o metabolismo... Sim. O metabolismo, sim. Está sempre funcionando, você perde peso. Isso é um bom conselho? Bill, na minha opinião, não. Não é. É uma moda, é uma onda, como disse, é uma moda dos últimos anos. Na minha experiência clínica, eu nunca vi tantos problemas de gastrite e de refluxo esofágico como vejo agora no consultório. E já agora, o que é gastrite? O que é um refluxo esofágico? Bem, gastrite é uma inflamação do estômago. E eu, para responder à sua pergunta, vou explicar um bocadinho mais o que acontece no estômago neste processo que muitas vezes. Imagine que aquela camada de muco começa a ser destruída, começa a ser muito fininha destruída. O que é que o ácido faz? Penetra, vai para a mucosa e destrói. E pode provocar uma inflamação menos ou mais ou menos, quer dizer, uma inflamação mais grave ou menos grave. Pode provocar úlceras, que são feridas, não é? E especialmente se for acompanhado de uma bactéria, que é uma bactéria que a maior parte das pessoas já ouviu falar sobre a Helicobacter pylori. Esta bactéria, que gosta de ácido para se multiplicar e para crescer, esta bactéria pode também causar feridas e inflamações. Portanto, quais são os sintomas? É um sintoma que as pessoas normalmente são azias, é um ardor aqui na boca do estômago, é uma sensação de peso, começamos a comer, ficamos saciados com a sensação de que já comemos muito e comemos pouco até. Às vezes é ácido a vir cá para cima, que é um sintoma do refluxo esofágico, gastroesofágico. Algumas náuseas. É já não saber o que é que devemos comer, porque uma comida hoje faz bem, amanhã já faz mal, hoje faz mal, amanhã já... É uma complicação. E eu tenho muitos doentes que se queixam disso e que não percebem porque é que têm que comer muitas vezes como aconselhamento dos profissionais. Eu vou tentar responder à sua pergunta desta maneira. Vamos ao nosso desenho. Comeu a sua proteína ou a sua refeição. Imagine que toma um pequeno almoço de manhã. Pronto. Não sei qual é o seu pequeno almoço, mas imagine que hoje comi 2 pães, comi leite de 2 pães integrais, bebi leite de soja, comi uma maçã e pronto. O que acontece? Isto vem para o estômago, entra no estômago, enche o estômago começa a produzir ácido, não é? Para digerir aquilo tudo. O ácido vai aumentando, até que ponto? Até um ponto que está muito ácido mesmo, e as enzimas começam a fazer o seu trabalho, todas contentes, porque foi para isso que elas foram feitas, para partir aquelas proteínas, aqueles nutrientes. 8 horas tomou um pequeno almoço. Às 10 horas está no auge da sua digestão. Estão as enzimas ali todas contentes a fazer, mas às 10 horas... Entra mais um. Vem um bolo com um copo de sumo, ou um copo de leite, por ali acima. O que acontece? O estômago diz, mas para que está isto aqui? Deixem-me terminar o que eu estou a fazer. Ninguém gosta de ser interrompido quando está a trabalhar, não é? É ou não é? É verdade. É porque, pronto, ali é a mesma coisa. O estômago olha para aquilo, mas porquê que este dono meu, não é, fez isto? Porquê? Porque a acidez, quando põe o copo de leite cá para dentro, ou mais um bolo, ok? Aquela acidez fica diluída. O que é que o estômago tem que fazer? Mais ácido. Pronto, tem que começar outra vez a fazer mais ácido. Para quê? Para que as enzimas comecem outra vez a funcionar. Depois chega a hora do almoço, 1 da tarde, não é?
O estômago não conseguiu digerir a comida da manhã, não conseguiu digerir a comida do lanche e agora estamos a meter o almoço. E a meio da tarde vem o lanche e depois vem o jantar. Ora, o que é que acontece? O estômago nunca descansou. O estômago nunca deixou de estar muito ácido. As membranas começam a ser danificadas, aquela camada de muco começa a ficar cada vez mais fina, não é? E então os problemas começam, os ardores e as gastrites, portanto a inflamação no estômago é muito comum. O estômago fica mesmo inflamado, vermelho, com feridas, com hemorragias às vezes, o que é muito comum. Agora, explique-me, eu percebo, em teoria, que se eu comer várias vezes por dia com refeições minúsculas, pequeninas, em termos teóricos, eu vou chegar ao fim do dia comendo menos, não é? Mas em termos práticos, quanto é que isto custa? Não em termos monetários, mas em termos de saúde. Eu nunca vi, como eu disse, tantos problemas de gastrite e de refluxo esofágico. Porquê? Porque aquela acidez, por exemplo, muitas vezes, como o estômago está sempre ácido, o que acontece? Começa a subir por aqui, começa a queimar. Há pessoas que se queixam às vezes à noite, quando se deitam, têm noites de muita inquietação, não dormem bem, depois acordam 1 ou 2 horas depois de se deitarem, com ácido a vir cá para cima, às vezes até pensam que vão morrer, porque o ácido entra um bocado para a traqueia, para os pulmões e fala-lhes ter falta de ar. Enfim, nunca vi tantos casos desses. Será que compensa? Não, na minha opinião, não. Precisamos de comer de uma forma diferente, alimentos diferentes, para evitar estes problemas. Então, qual seria o prazo recomendado entre as refeições, para dar tempo suficiente à digestão ser feita e o estômago se recuperar para começar a próxima? Eu recomendo não menos de 4 horas, à volta das 5 horas. 5 horas. Isto também depende do tipo de refeição que tivemos e da nossa parte emocional. Há pessoas que, quando têm stress, comem muito. Há outros que têm dores de cabeça. Dores de cabeça, tenho tanto stress, dores de cabeça. Há outros, e eu sou um deles, quando estou nervoso, o meu estômago para. O estômago está diretamente ligado ao cérebro, e às vezes, em certas pessoas, e eu sou um deles, quando estou nervoso, o estômago para. Então a digestão, o estômago fica não para, não para, mas pronto, entra em espasmo. Isso atrasa o processo da digestão. Ora, mas em termos gerais... e outra coisa, gordura na comida. Vimos daqui naquele desenho que a proteína é começada a digerir no estômago. Ora, a gordura não. Ora, o estômago não tem meio de digerir proteína. Se nós ingerirmos uma comida muito gordurosa, o estômago não sabe o que há de fazer com aquilo, então vai demorar mais tempo, vai atrasar a digestão. Se bebemos muitos líquidos à refeição, também vai prolongar a digestão, porque o estômago tem de demorar mais tempo a fazer ácido. Agora, quantas horas? 5. Porquê? Porque dá oportunidade ao estômago de digerir a comida, os alimentos, e de se preparar para a próxima refeição. De se preparar descansando, de se preparar formando muco, e assim está pronto para a próxima digestão. Então, com essa interação, quem sabe toma o café às 7 da manhã, às 8 da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, já pode almoçar. Exatamente. E depois às 5 ou às 6 horas da tarde. O tempo que o estômago descansa e recupera devia ser durante a noite, né? Então, a última refeição, 6, 7 horas da noite, e não outra até às 7 da manhã. Exatamente. Aí dá tempo suficiente para o estômago se recuperar, etc, né? É verdade, mas sabe que há pessoas que acreditam que o estômago nunca devia estar vazio, porque as paredes colam. Mas isso é completamente errado, isso não acontece, não acontece. Eu vou partilhar consigo o que é que eu faço, a minha experiência. As pessoas dizem, doutor, eu de manhã não tenho fome, portanto eu não posso comer um bom pequeno almoço. Bem, não tenho fome porquê? Porque comeu um grande jantar, a maior parte das vezes. Eu, como o meu jantar quase não existe ou é mínimo, eu quando chego de manhã tenho fome.
E o que é que eu como? Eu como 2 fatias de pão, cereais, com fruta, etc. Umas nozes, umas amêndoas, assim. É um bom pequeno almoço. Se eu comer às 8 horas, eu não tenho fome antes da 1 hora. Não tenho. Eu nem penso em comida, porque não tenho fome. Fiquei bem. Procuro não beber às refeições. Então o que é que eu faço? Logo que eu saio da cama de manhã, me levanto, eu vou à cozinha e bebo 2 copos de água. Logo, primeira coisa. Depois faço a higiene pessoal, etc. Então, aí 45 minutos, então vou tomar o pequeno almoço, porque já permitiu que a água saísse do estômago e assim está preparado para receber a comida. Depois, procuro não beber às refeições, beber o copo de leite de soja, ou nos cereais, mas esperar para aí 2 ou 3 horas depois da refeição para começar a beber a minha água, um copo ou 2, depende de se é verão, se é inverno. E depois então, para aí a 1 hora, entre 1 e as 2, almoço. Pronto. E está a ver, assim dá espaço para que a comida seja digerida. E depois o jantar mínimo. Sim. A melhor alimentação, ou o melhor regime para o jantar, o melhor tipo de alimentação, é cereais e frutas. Tudo o que seja relacionado com cereais, ou cereais mesmo, cereais de pequeno almoço, normalmente, certo. Ou então pão, tosta, torrada, com alguma coisa, com fruta, é o melhor para a noite. É de digestão fácil. Ok, eu ia perguntar, digestão fácil. De digerir, né? E outra coisa, não aumenta o risco de nós aumentarmos o nosso peso e o tamanho das calças, não é? Porquê? Porque as calorias que são ingeridas à noite e que não são gastas, o corpo, se tiver muitas, põe na despensa. Certo. Não é? Na despensa do corpo. Mas se nós ingerirmos as quantidades necessárias de calorias só para nos levar pela noite, não é? Descansarmos, estamos ali a manter o nosso metabolismo, isso nada vai para a despensa. Portanto, é importante. O ditado antigo, o ditado popular, que diz uma refeição, um pequeno almoço, um café da manhã de rei, um almoço de príncipe e um jantar de mendigo. É bem verdade. Temos é que pôr em prática estes conselhos. Outra coisa importante é o exercício físico. Se nós exercitarmos o nosso corpo, nós vamos ajudar o estômago a esvaziar-se mais depressa. Não beber café é muito importante para a digestão também. O não fumar é importante para a digestão. Quanto mais alimentos de origem vegetal, hortaliças, frutas, melhor é para a digestão. Portanto, tudo isto tem a ver com o nosso estilo de vida. A proteína animal é mais difícil de digerir? É verdade. A proteína animal é, em termos gerais, mais difícil de digerir do que a proteína vegetal. É verdade. E isto ainda é agravado pelo facto de que muitas vezes a proteína animal está envolta em gordura. Não é? O que também atrasa um bocado o processo de digestão. Portanto, isto tudo pode criar situações difíceis, de gastrites, de úlceras, que poderão ser ajudadas com estas medidas simples e muitas vezes, claro, há necessidade de introduzir tratamentos mais específicos, diminuição de ácido, e não vamos falar agora aqui dos medicamentos, mas às vezes são necessários, e também às vezes de antibióticos, se for o caso da pessoa ter aquela bactéria, Helicobacter pylori, que se não for tratada e estiver a causar este problema, uma gastrite na presença da Helicobacter pylori, pode levar a uma situação de risco para o cancro do estômago. Portanto, também tem que ser tratado. Mas os passos importantes é a prevenção e a ajuda através dos nossos hábitos de vida. Bons conselhos. E agora, o trabalho do senhor acabou agora. Agora começa o nosso, né? Tipo, colocar em prática os conselhos. E o meu também, eu tenho que pôr isso em prática todos os dias. Bem, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela sabedoria e os bons conselhos que o Senhor deu ao Dr. Viriato e a capacidade dele transmiti-los para cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor possa estar com cada telespectador nesta hora. E do Pai, nos dê a motivação, a força de vontade, a energia para colocar em prática essas lições, para que cada um possa passar a vida com mais alegria, com mais saúde.
Pedimos uma bênção sobre cada telespectador. Com aqueles que estão sofrendo nesta hora, querido Pai, que o Senhor possa aproximar deles e traga conforto para cada um. Em nome e por amor de Jesus. Amém.